Paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Quero mais uma vez pedir para você estar nos ajudando. Sempre vou estar aí, né, insistindo para você estar me ajudando, para você estar se inscrevendo no canal Adorarei. Estamos aí nas três plataformas, no YouTube, no Facebook e no Instagram. E eu peço para você nos ajude, compartilha, se inscreve e interceda pelo nosso ministério, porque eu creio que Deus sempre vai estar te retribuindo em formas de bênção na sua família, na sua vida, e você vai ser muito abençoado. E já desde então já te agradeço. Amém? Quero ler aqui para deixar para você hoje uma palavra que veio do coração de Deus para o teu coração. E eu tenho certeza que Deus, ele conhece o seu íntimo, ele sabe o que você está vivendo nesse momento, e é por isso que Deus revelou essa palavra para o teu coração hoje, nesse momento, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8 e o versículo de número 26, que diz assim, ó, e ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Amém? Por que temeis, homens de pequena fé? Nós vemos aqui, né, numa situação em que o barco estava agitado no meio de uma tempestade no meio do mar. E os discípulos, eles ficaram preocupados, eles ficaram com medo. E é tão interessante que eu quero falar com você hoje, quando começa uma tempestade, quando começa um vendaval, os trovões, o que a gente procura fazer? A gente procura, missionária, se afastar de coisas que nos levam ao perigo. O medo, ele é ruim, mas às vezes também ele é bom, porque o medo, assim como a febre, ele mede, né, o perigo. E os discípulos ali, no momento do medo, eles ficaram ali todos preocupados, acredita que se afastando de alguma coisa que eles achavam que era perigoso. E imagina só você, que o barco a qual Jesus e os discípulos estavam não era tão reforçado como nos dias de hoje, não era nem o Titanic, era um barquinho frágil, quem sabe fizeram com as madeiras que acharam ali de momento, era um barco mais frágil do que nos dias de hoje. E imagina a tempestade assolando, imagina o vento, imagina o perigo. E aqueles homens tiveram medo. Mas é tão interessante que Jesus, quando ele é despertado pelos discípulos, que os discípulos vão lá e falam, Jesus, Jesus, e Jesus estava, nas minhas palavras, Jesus estava dormindo, na palavra está dizendo que Jesus estava dormindo, mas quando Jesus é despertado pelos discípulos, Jesus não critica o medo deles. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele conhece eu, ele conhece você, ele sabe o medo, as dificuldades que nós temos, mas toda essa tempestade, todo o problema difícil é para nos levar a ter mais fé em Cristo Jesus. Todos os momentos difíceis, todas as vezes que os discípulos passavam por um momento difícil, era para levar eles a reconhecer o poder de Jesus. E eu quero falar com você hoje nesse momento. Esse momento difícil que nós estamos passando, esse momento difícil que nós estamos vivendo, muitas vezes o medo quer assolar o nosso coração, quer assolar a nossa vida, dá a impressão que Jesus está dormindo, que Jesus está tão distante. Mas não, Jesus está dizendo, eu permiti um momento difícil, é para você ter fé, é para você colocar a tua fé em ação, é para você despertar essa fé em você. Então, por isso eu quero falar para você em especial hoje. O Senhor Jesus está olhando para você e dizendo, homens de pequena fé, a gente pode até ter uma fé grande, a gente pode até ter um medo grande, mas o Senhor não está olhando para o nosso medo.
O medo não é o nosso desafio. O nosso desafio é a nossa fé. É a nossa fé. E eu acredito que Deus permitiu os discípulos ali naquela cena para ver como que eles iam reagir, qual atitudes que eles iriam tomar. E não é diferente de mim, de você. A atitude dos discípulos foi uma atitude de desespero. Foi uma atitude de eu vou fazer o quê? O que é para me fazer? É tão interessante que nós participamos dos cultos, o Senhor Jesus nos ensinou na palavra, na teoria, e agora, principalmente, o nosso país, o Brasil, está vivendo um momento em que muitos estão com medo, muitos estão apavorados, mas o Senhor Jesus ainda está no barco. O Senhor Jesus ainda está conosco. O Senhor Jesus ainda é o guarda fiel de Israel. E o Senhor Jesus é aquele que nos protege, que nos dá vitória. Então hoje o Senhor está desafiando os seus discípulos, o Senhor está desafiando a igreja, o Senhor está desafiando os seus seguidores. Não importa a tempestade, não importa o vento, não importa o mar bravio. O que importa é que Jesus ainda está no barco. O que importa é que Jesus está conosco. E eu quero dizer hoje para você, Cristo ainda é a solução da nossa vida. Cristo ainda é a resposta para as nossas perguntas. O Senhor está conosco. E Ele está dizendo aqui para a gente, homens de pequena fé, né? Homens de pequena fé. Que hoje nós possamos abrir os nossos olhos e entender que toda tempestade, todo mar bravio é para despertar nossa fé, é para a gente colocar na prática o que a gente aprende na teoria. Muitas vezes a gente fala de que Jesus está conosco, de que Jesus é aquele que nos defende, que ele nos abençoa o tempo todo. E esse é o momento da gente viver esse momento de fé diante da presença de Deus. Não temas, não tenhas medo. Jesus ainda é aquele que acalma a tempestade. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua família. Receba a bênção do Senhor e que a paz do nosso Deus e que o amor de Deus, a paz de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam no teu coraçãozinho. Deus te abençoe. Amém?